Olá pessoal, meu nome é Maurício, sou economista pós-graduado em Finanças Corporativas e Negócios. Então no vídeo de hoje eu vou trazer um caso real de um casal que chegou até mim pedindo orientação para fazer investimento de forma segura e diversificada. Fica comigo até o final do vídeo, que em menos de 10 minutos eu vou apresentar uma forma de diversificação para esses clientes, para esse casal cliente, e para que vocês sirva de inspiração para vocês também, tá? Já informo que essa carteira que eu vou apresentar aqui é específica para o perfil desse casal, tá? Então cada um tem uma particularidade, uma peculiaridade. Então se você tiver interesse em fazer algo parecido, é só entrar em contato comigo. Vou deixar o contato ali na descrição desse vídeo, vou deixar um QR Code aí também na tela, para que vocês entrem em contato comigo e a gente possamos fazer uma reunião. Então aqui pessoal, já estamos na minha tela, né? Antes de fazer a apresentação propriamente dita, já peço a gentileza de deixar um like nesse vídeo, considerar se inscrever no canal aqui, que a gente trata sobre assuntos de planejamento financeiro, de organização financeira, tratamos sobre dinheiro, né? Como melhor gerir o seu dinheiro, tá? Considerar, de repente, replicar esse vídeo aí nos ajuda bastante, tá? Então não custa nada, dar um like ali, se inscrever no canal, compartilhar, divulgar esse tipo de conteúdo que é um assunto tão deficitário em nosso país, né? É algo que deveria ser explorado lá na educação básica e acaba não acontecendo, e a gente sofre tanto com dinheiro, tá? Então tá aqui, essa é a capa do vídeo, né? E vamos falar sobre esse casal aí que pediu orientação para fazer seus investimentos, né? Então tá aqui primeiro um sumário que a gente vai seguir, né? O que eu vou atuar? A situação atual deles, né? Depois o planejamento propriamente dito. Eu vou fazer uma projeção para daqui a um ano, se eles seguirem essa orientação que eu estou passando. Uma projeção para número 2 para 10 anos. E vocês vão se espantar, né? O que acontece após 30 anos, tá? Então aqui já antecipando a força que o tempo tem. Então quanto antes começar a fazer seus investimentos, melhor é, tá? E por fim, uma consideração final, considerações finais. Então aqui, no caso específico desse casal, né, qual é a situação atual deles? Eles têm um valor de R$100 mil disponíveis para investimento, né? Um excelente valor aí para dar início, né? Se você não tem esse valor, não se preocupe. Tenho 10 mil, faça isso. Tenho 1.000, faça os seus investimentos. Tenho R$100, faça os seus investimentos. O quanto antes começar, melhor, tá? Então eles têm R$100 mil para o aporte inicial e tem mais R$3 mil de disponibilidade mensal para continuar investindo, aumentando sua poupança, vamos por assim dizer, né? Mas eles têm um perfil conservador e querem também diversificação. Então o perfil desse casal é um perfil conservador e que quer diversificação. Onde nós focaremos? Focaremos em segurança, investimentos seguros, ao mesmo tempo que tenham liquidez e rentabilidade acima da inflação, com exposição moderada à renda variável, né? Aquela, por exemplo, renda com investimento em ações, fundos imobiliários, que é a renda variável, né? Que oscila um pouco mais. Então esse é o nosso cenário que foi me apresentado, né? E eu vou fazer a apresentação da carteira agora, em cima desses pressupostos aqui, né? Desse vontade, desse desejo desse casal. Então tá aqui, pessoal. Então aqui nós vamos ter o 100%, tá? Então nós vamos dividir aqui os R$100 mil dentro dessas categorias, que eu vou falar uma por uma, tá? De forma que alcance R$100 mil e diversifique. A primeira grande classe aqui vai ser a renda fixa, que está aqui, ó. Então nós vamos dividir em CDBs, Tesouro Selic para reserva de emergência, Tesouro IPCA+, 2030, 2035, 2040, por aí vai. Então são várias opções. Nós temos uma farta possibilidades aí para investimentos, tá? O que eu vou sugerir para o casal? Em CDBs que renda acima de 100%, eles vão investir R$25 mil, tá? No Tesouro Selic para reserva de emergência, mais 25%, que significa R$25 mil. Tesouro IPCA+, 2030, 2035, 15%, que significa R$15 mil no caso deles, tá? Essa é a classe da renda fixa. Então 25, 25 e 15 vai dar R$65 mil em renda fixa, tá? Depois nós vamos para os fundos imobiliários, que já entra na parte de renda
variável, tá? Então, eles vão investir R$15.000 em fundos imobiliários. E eu dei 3 possibilidades, né, 3 opções de investimentos, que é o XPML11, HGLG11, HFOF11. São 3 sugestões que eu estou dando para eles para investimentos de renda variável. E mais 3 ações, que eles vão colocar mais 10% do seu patrimônio. Em ações, por exemplo, do Banco do Brasil, da Taesa e do Itaúsa. Tá? Então são 3 opções e eles vão dividir esses R$10.000 nessas 3 ações. Mais à frente a gente vai fazer as projeções, vocês verão em que situação que isso ficará daqui a 1, 10 e 30 anos. E por fim, os últimos R$10.000 que sobraria, a gente deixaria ali para oportunidades, né? Então pode ser uma conta remunerada ali, com 100% do CDI, para oportunidades. Aparecer uma oportunidade boa, ele tem o dinheiro ali de fácil acesso para poder investir mais, né? Reinvestir, aumentar seus aportes, tá? Um detalhe interessante aqui, pessoal, que além desse investimento inicial, eles têm R$3.000 por mês para continuar investindo, né? Que é ótimo também. E eles vão fazer essa divisão dentro das categorias que eu já havia informado. Então, nesse caso aqui, ó, mais R$900 mensais no CDB acima de 100%, mais R$750 no Tesouro Selic para reserva de emergência, mais R$450 mês para o Tesouro IPCA, mais R$450 por mês nesses 3 fundos imobiliários, mais R$300 mensal para as ações e aumentando o seu caixa, sua conta remunerada, né? E mais R$150 mensais, totalizando os R$3.000 que eles têm disponíveis para aporte mensal. Agora, pessoal, a justificativa por que isso, né? Então vocês observam aqui, ó, que 65% do valor deles, eles vão colocar em renda fixa, né? Que é um perfil conservador, né? Sendo parte deles ali, ó, em CDBs 15%, 115% do CDI. Aqui vai dar segurança, liquidez e resgate rápidos para eles também, tá? 25% ali no Tesouro Selic, que é uma proteção contra oscilações e reserva de emergência também, serve como reserva de emergência também. E o Tesouro IPCA+, é uma proteção ali contra a inflação. É um foco médio e longo prazo. Então essa parte mais sólida da carteira deles, né, que tem mais segurança, tá? Em contrapartida, pouco menor de rentabilidade. É sempre assim. Quanto maior risco, maior rentabilidade. Quanto menor risco, menor a rentabilidade. É assim que funciona o mercado. Então 65% disso vai para a renda fixa. 15% aqui em fundos imobiliários. Para que isso? Os fundos imobiliários, para quem não sabe, ele vai proporcionar uma renda mensal via dividendos, tá? Ele tem também uma baixa volatilidade comparando com as ações. E até o exato momento, aqui estou gravando em junho de 2025, isenção do imposto de renda no rendimentos, tá? Então os fundos imobiliários ainda têm essa benesse, né? 15% vai para isso, 10% vai na renda variável através das ações, né? Que vai dar um pouco mais de rentabilidade, mas é um pouco mais arriscado. Mesmo que aquelas ações ali que eu citei ali são ações aí para longo prazo, então a longo prazo, historicamente, elas sempre trouxeram uma remuneração muito boa, além dos dividendos que também pagam essas empresas. Algumas bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, tá? Então depende de cada empresa. Essas 3 empresas que eu citei são empresas consolidadas com histórico de dividendos. Então oferecendo a valorização do preço da ação e também a remuneração através de dividendos. E os últimos 10% da carteira deles mantém como reserva de oportunidade ali, né? Então o dinheiro que ele tem de oportunidade ali, abaixou demais uma ação, apareceu uma outra coisa, então ele tem um dinheiro pronto ali para investir nessa oportunidade que surgiu. Um detalhe interessante aqui também, pessoal, é a questão do investimento mensal, tá? Então R$3.000 por mês. E haverá um rebalanceamento dessa carteira a cada 6 meses. Então podemos trocar ações, podemos trocar fundos, tesouro, então a gente vai ajustando conforme a economia vai se movimentando. Então não é uma carteira parada, né? Então ela vai se ajustando conforme a economia vai se movendo, né? Então aqui, pessoal, já mudando o slide, nós temos aqui a projeção para um ano, tá? Então essa coluna aqui já citei já no início do vídeo, né? Então vocês observam aqui, ó, após um ano, lembrando dos reinvestimentos mensais, em CDBs eu terei
eles terão R$ 39.400, né? R$ 39.400 mais ou menos. No Tesouro Selic, 40.200 e no Tesouro IPCA, 22.330, tá? Então, é claro, isso eu fiz a contabilidade do que passou. Isso não é garantia do futuro, mas o que já aconteceu. Não tem como prevermos o futuro, o que vai acontecer lá. Nos dados históricos, é assim que a carteira se portaria daqui para frente. Em fundos imobiliários, por exemplo, os R$15 mil deles, após um ano, teriam 19.685. Aqui já estou considerando os dividendos, tá? Os dividendos e o reinvestimento, não esqueçam disso. As ações 10 mil teriam 16.500 e o caixa de 10, 12.900. Lembrando que aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo, então após um ano do aporte inicial, mais R$3 mil por mês, mais os dividendos e tal, eu teria aqui, ó, R$151 mil após um ano. Então vocês verificam ali que 50% do valor inicial ele já aumentou, né? 50%. Novamente, pessoal, só em aportes mensais seriam 3 mil por mês, 3 vezes 12 meses, 36 mil reais, né? O restante já é a carteira se autoalimentando, tá? E essa é a projeção para um ano. Vamos ver aqui agora para 10 anos. Então os valores já começam a tomar outras formas. Vocês observam aqui, ó, que após 10 anos investindo no CDB de 25 mil, ele ia para 279 mil, né? Fundos imobiliários de 15 mil para 135 mil. Reinvestindo todo mês, aquela porcentagem, reinvestindo os dividendos, havendo reinvestimento. Quer dizer que esse casal, após 10 anos seguindo essa carteira, seguindo essa sugestão com aporte inicial, reinvestimento dos dividendos, reinvestimento da lucratividade, reinvestimento mensal, eles teriam R$1.270.000 daqui a 10 anos. Um valor bem significativo. E agora vocês vão se surpreender positivamente do que vai acontecer daqui a 30 anos, se esse casal mantiver a consistência, né? Mantiver a disciplina dos investimentos. Então vocês observem aqui, já caminhando para o final do vídeo, que dos 25 mil iniciais aqui do CDB, após 30 anos eles teriam 3.600.000. No final de tudo, os 100 mil virariam 53 milhões. Então esse é o poder dos juros compostos, né? Juros sobre juros, o reinvestimento, a disciplina, os aportes. Esse é o resultado que eles terão daqui a 30 anos, tá certo, pessoal? Então é bem interessante. Quanto antes vocês puderem começar com o valor que tiver, melhor, tá? Para ter esse número bem expressivo aqui. As considerações finais, novamente, quem quiser entrar em contato, vou deixar um QR Code aqui, né? Entra em contato comigo ali que a gente conversa, se tiver uma situação que queira explorar, entre em contato comigo que a gente conversa. Eu vou estar monitorando ali esse casal remotamente, né? E fazendo o rebalanceamento semestral também. E algumas reuniões bimestrais ali para alguns ajustes. Tá certo, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu mostrei como seria o investimento aí desse casal, né? E as opções que eu dei para eles, tá certo? Então novamente peço aquela gentileza ali de deixar um like no vídeo, considerar compartilhar esse vídeo, deixar qualquer comentário ali, entrar em contato comigo, vou deixar na descrição do vídeo. Valeu, pessoal, forte abraço!